O vídeo mais viral do meu canal é um vídeo falando sobre o Doutor Enéas, falando como seria um possível governo dele, contando um pouco a história dele. A ideia era ser tipo um documentário, entende? E depois de um ano de ter feito esse vídeo, dele ter batido mais de 600 mil views, cá estou eu para falar outra vez de Enéas. Afinal, se deu certo uma vez, talvez dê certo a segunda vez, não sei. A minha opinião sobre ele mudou. Ele de fato seria um bom presidente para o Brasil? Na carreira política dele, ele foi um bom político? Ele foi produtivo? Bom, é o que a gente vai falar hoje. Para lutar contra essa caterva, esse grupo de inimigos do povo que enchem os salões do Congresso Nacional. Candidato a deputado federal, meu nome é Enéas 5656. Eu recomendo que antes de você comentar qualquer coisa, assista o vídeo por completo e presta atenção, tá bom? Porque provavelmente hoje eu vou perder inscritos e vou ser muito xingado. Ué, tudo desnivelado essa porra desse chão, vai se fuder, quem foi o merda que fez isso. Ó, pra quem não sabe, o Enéas Carneiro, ele foi deputado federal entre 2003 e 2007, mas infelizmente ele acabou falecendo no dia 6 de maio de 2007, antes mesmo de concluir o mandato dele. Ele era mais conhecido pelas suas campanhas presidenciais, a de 1989, a de 1994 e a de 1998, tá? Então ele era muito mais famoso por causa do marketing, né, da presidência dele, porque ele tinha poucos segundos e tal, ele era um cara bem lembrável. Meu nome é Enéas. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre como foi o mandato dele no Congresso, tá bom? Tipo assim, o que a gente tem de fato dele agindo em um mandato, já que a gente não teve, né, ele como presidente. Então eu peço pra você que curte o Enéas, que gosta do Enéas, que é fã do Enéas, cara, nesse momento, pega os sentimentos que você tem por ele, pega o que você acha que ele representa e deixa neutro, fica neutro. Só escuta o que eu tenho que falar pra você e aí você chega na sua própria conclusão aí, tá bom? Beleza? Então bora pensar mais com a razão do que com a emoção, ok? Combinado? Então bora lá. E lembrando, o que eu vou falar aqui é de fonte oficial. Ó, eu peguei no portal da Câmara dos Deputados e no Diário Oficial da União. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver ele discussão sobre, tá bom? Então é bem facinho de achar o que eu tô falando aí. É só você dar um Google que você acha tudo, tá bom? Então bora lá. Ele apresentou 12 projetos de lei, dos quais nenhum foi aprovado durante seu mandato. Ele participou de 13 comissões, especialmente na área de segurança nacional e tecnologia. Ele votou contra políticas globalistas e se opôs fortemente à ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Ele defendeu a retomada do programa nuclear brasileiro, argumentando que o país deveria ter armas atômicas. Então ele não desistiu tão fácil dessa ideia aí não. Ele foi um crítico ferrenho da política externa brasileira, especialmente da influência dos Estados Unidos e da China. Ele defendeu a reestruturação das Forças Armadas e maiores investimentos em ciência e tecnologia. Ele fez discursos contra o sistema financeiro internacional, acusando bancos estrangeiros de explorarem o Brasil. Foi um dos deputados mais presentes nas sessões plenárias e não se envolveu em escândalos de corrupção, tá? Então, o Enéas não era corrupto, deixando bem claro, ele nunca foi corrupto e sempre lutou contra. Mas tu vai ver aqui pra frente do vídeo que tem uma paradinha envolvendo ele e corrupção que aconteceu, infelizmente, através do Prona, né? Então a gente pode ver que o Enéas, ele teve um mandato marcado fortemente pela presença dele no Congresso. Ele de fato participou das sessões e dos debates. E ao contrário de muitos dos políticos, ele se manteve coerente com o que ele defendia, com a ideologia dele, no caso o nacionalismo. Ele de fato defendeu isso quando chegou lá. E ele também defendeu o desenvolvimento científico e militar do país. Ele de fato teve propostas voltadas a fortalecer as Forças Armadas e também para investir em tecnologia nuclear. Porque, como eu falei, se tu assistiu o vídeo que viralizou aqui do canal, lá eu falo que o Enéas, ele defendia essa ideia, né, de que o Brasil, para ser soberano, o país para ser soberano, ele precisa ter uma bomba nuclear. Basicamente isso. Não quer comprar revólver.
nem cartucho de carabina. O povo quer a bomba atômica. Só 5 países do mundo têm o monopólio do poder nuclear. Impondo aos outros a humilhação. E como eu falei, ele era duramente contra a globalização. Mas olha, você querendo ou não, você acreditando ou não, você me xingando ou não, é fato que a passagem do Enéas pelo Congresso foi improdutiva. Então ele teve uma baixa produtividade legislativa. Desgraça de palavra. Legislativa. Consegui, tá aí, falei a palavra. Enfim, ele foi improdutivo, tá? Resumo, foi improdutivo. Visto que nenhum dos projetos dele foi aprovado. Porque o que acontece? O Enéas, ele tinha uma falta de articulação política. E isso impedia com que ele pegasse leis e transformasse em ações concretas, né? Cara, se você não tiver algo chamado articulação num congresso, enfim, na política no geral, se você não souber negociar, se você não souber como de fato passar uma lei para frente, não acontece. E infelizmente foi o que aconteceu com o Enéas. E como ele era do Prona, que era basicamente um partido irrelevante porque era pequeno, enfim, eles defendiam ideias que pra galera de lá, a galera daquele contexto, eram ideias extremamente radicais, né? Que não eram boas ideias, assim, à vista da galera. Então ele defendia ideias radicais segundo aquelas pessoas, e ele era de um partido pequeno. Então, assim, como ele ia fazer uma boa articulação, entende? Então o Enéas, ele era isolado politicamente no Congresso, na Câmara dos Deputados, no caso, né? Cara, sendo isolado, tu não consegue fazer muita coisa. Isso é óbvio. E antes que você me xingue por eu estar falando isso, cara, dá uma pesquisada. Vai lá nos sites oficiais que eu citei aí, dá uma pesquisada lá que você vai ver que, de fato, o que eu falei não é mentira, tá? Isso é um fato. É um fato. De fato, realmente, ele não foi produtivo. Bom, agora vem a parte que eu dou que ninguém me pediu pra dar. Que é a minha opinião. Mas como o canal é meu, eu posto o que eu quiser, né? Então bora lá? Vamos lá. O Enéas, naquele contexto, ele era uma das poucas pessoas que realmente tinha um plano de Brasil, né? E era uma pessoa que foi coerente até o fim com o que ele acreditava e com o que ele defendia. A gente pode ver isso durante a história inteira dele, inclusive nesse mandato dele, a gente pode ver que ele de fato defendeu o que ele acreditava. E isso é um negócio legal, é algo que a gente deve admirar e valorizar, mesmo que você discorde, né? Porque é honrado você defender as coisas que você acredita, ainda mais igual o Enéas, que defendeu até o fim, né? Por mais que você discorde ou concorde com o que ele fale. Porque naquela época, cara, até hoje, na verdade, é engraçado, né? A gente fala naquela época, mas até hoje é assim. A maior parte dos partidos não tem um plano real, não tem um plano para o Brasil, entende? E o Enéas, eu acho que Enéas, o Ciro Gomes, mais ou menos aí tinha um plano para o Brasil, né? O PT tinha mais ou menos aí, mas era mais um plano de poder mesmo próprio do PT do que, de fato, um plano para o Brasil, né? E detalhe, como eu falei, o Enéas, ele era contra a corrupção e ele, de fato, não foi corrupto, tá? Não existe nada contra ele em relação à corrupção. Ele realmente fez um mandato limpo. Infelizmente, ele não conseguiu ser muito produtivo e não entregou nada de relevante para o Brasil. E cara, se tu perceber, eu citei várias vezes aqui nesse vídeo, até então, que o Enéas, ele não era corrupto. Porém, ele teve 1,57 milhão de votos. E o que aconteceu? Ele acabou puxando, através do coeficiente eleitoral, alguns deputados, né? Ele conseguiu eleger outros deputados, inclusive alguns com menos de 1000 votos, cara. Que eram pessoas completamente irrelevantes e que não estavam alinhadas com as ideias do Enéas. E o que aconteceu? Primeiro que eles não ficaram filiados por muito tempo ao Prona, né? Essa galerinha aí, quando chegou lá no Congresso, o rapaz fez uma festa. Basicamente roubou pra caramba. Sério, teve até, se eu não tô enganado, teve até CPI relacionado a ambulâncias. Deixa eu confirmar isso aqui, rapidão. Deixa eu ver. Essa aqui é uma matéria do dia 28 de julho de 2006 e diz o seguinte: dos 5 eleitos ligados a Enéas, 4 dos 5 deputados que se elegeram puxados pela alta votação do Enéas Carneiro, Prona, nas eleições de 2002 fazem parte da lista de suspeitos envolvidos na máfia das ambulâncias que são alvo da CPI dos sanguessugas. Isso é muito triste porque, como eu falei, o Enéas, ele era fortemente contra a
a corrupção e a galera que ele puxou, né? Infelizmente não honrou isso, né? Chegou lá roubando a porra toda. Então até mesmo a grande votação dele, a grande eleição dele, acabou trazendo algo negativo pro Brasil, que foi esses sanguessugas, né? Mas não que isso seja culpa dele, né? Porque eu acredito que ele não aprovava porra nenhuma dessas coisas que aconteceram. Talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes se ele tivesse ido pro executivo em vez de ter ido pro legislativo. Talvez. Mas se o Enéas tivesse sido eleito presidente sem uma boa base de deputados estaduais, federais, senadores, governadores, enfim, sem uma boa base, com toda certeza ele teria feito um mandato irrelevante que não iria trazer muita coisa pro Brasil. Infelizmente, eu sei que é duro a gente falar isso. Eu curto muitas posições do Enéas, eu curto algumas coisas que o Enéas fala, mas eu não concordo com tudo. Eu acho que a gente deve ter essa visão, eu acho que a gente deve elogiar os pontos positivos e discordar dos pontos negativos, óbvio, né? Então, eu acredito sim que naquele contexto, com o Prona sendo basicamente irrelevante, fraco, talvez ele não conseguisse fazer um bom governo, entende? Mas claro que isso aí é só suposição, né? Vai que hoje em dia a gente teria carro voador por causa do Enéas, né? Não sabemos. Talvez a bomba atômica a gente teria. Não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer A bomba atômica. Só 5 países do mundo têm o monopólio do poder nuclear. Impondo aos outros a humilhação. Ou teriam causado uma terceira guerra mundial. E tem uma outra questão também, que o excesso de nacionalismo é negativo. Por exemplo, tinha muita gente que na época considerava o Enéas um ultranacionalista. Pra você ver, ele era ultranacionalista segundo algumas pessoas, mas assim, com jornalistas aí, a gente sabe que, né, óbvio que iam atacar o cara, né? E uma coisa que eu posso falar pra vocês, citar exemplos também, é que o excesso de nacionalismo consegue trazer consequências econômicas negativas para o país e para a população. Eu vou te citar apenas 2 casos. Primeiro, a Zona Franca de Manaus. Segundo, a taxação das blusinhas. Isso aí você entende bem, né? Eu acho que você deve estar puto aí por não conseguir comprar roupa na Shein, ou então não conseguir comprar peças na AliExpress de algum PC, ou alguma coisa que você quer, alguma bugiganga, alguma coisa que você quer, sem pagar mais de 100% de imposto em cima, né? Eu sei que é chato, eu particularmente fico bem irritado, ainda mais quando eu vejo quem é que foi beneficiado com isso, né? Eu não vou citar quem foram os beneficiados, porque eu não tô afim de levar processo de empresa gigante, não, bilionária. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, ela foi criada para estimular o crescimento econômico da região, mas deu merda, né? Óbvio que não deu certo. Porque assim, o governo ele deu incentivos fiscais para que aquelas empresas se estabelecessem ali, sem inovação, sem eficiência, pois elas sobrevivem mais dos incentivos fiscais do que, de fato, pela venda dos produtos de qualidade, podemos dizer assim, né? Eu acho que eu tô sendo bem direto contigo, né? Os incentivos fiscais valem muito mais a pena para eles do que, de fato, criar bons produtos e vender bons produtos por um preço competitivo. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eles fazem um produto de merda e te vendem por um valor absurdo. É isso que acontece, meu querido. Já a taxação das blusinhas, que provavelmente você entende muito bem, ela foi feita sob o argumento de proteger a indústria nacional. Mas aí eu te pergunto, meu querido, que indústria nacional? Mas agora deixa eu te explicar como que funciona a indústria brasileira, que a gente não tem, cara. A gente não tem indústria nenhuma. Nossa indústria é caquética, é velha, é ineficiente, é sem inovação, é uma porra. Mas aí eu vou te falar o que nossa indústria faz, né? A nossa indústria basicamente vai, compra as peças, compra, enfim, as mercadorias da China, traz para cá, comprando em atacado, comprando por um valor mais baixo. Aí, para que seja distribuído como um produto nacional, podemos dizer assim, eles montam as peças, eles montam os produtos aqui e colocam uma logo deles. Aí eles vendem como se fosse da indústria brasileira, entende? É como se, por exemplo, antes era assim, se eu quisesse importar alguma coisa, cadê o celular aí? Porque o que acontece? Antes, se eu quisesse comprar alguma coisa da China, eu vinha aqui, entrava no aplicativo, comprava no AliExpress, depois de 3 meses, chegava na minha casa. Demorava. Pelo menos chegava, quer dizer, nem sempre chegava, às vezes sumiu com o produto. Mas enfim, era assim, tu já fazia uma importação internacional. Hoje em dia não, meu filho. Se tu quiser fazer isso, tu vai ter que pagar ali o quê?
o dobro do produto, quase o dobro do produto, tu paga tanto o produto para ti quanto um produto para o governo, entende? É assim que funciona hoje em dia. Só que para essas empresas isso foi muito benéfico, porque o que acontece? Eles vão lá, eles compram em atacado por um valor bem mais baixo, diretamente com essas empresas, pagam ali uma taxazinha ali pro governo, aí eles montam esses produtos aqui, né, fazem pequenas alterações e colocam a logo deles e vende pra gente. É basicamente assim que funciona, entende? Então, essa é a nossa indústria fracassada nacional. É basicamente isso, é comprar coisa da China e vender colocando uma logo ali dizendo que é do Brasil. Então eu posso dizer para você que a taxação das blusinhas não fortalece de fato a indústria brasileira. Na verdade, isso quebrou muito pequeno empreendedor, porque o que acontece? Tinha muito pequeno empreendedor físico que eles iam lá, compravam na Shein, compravam na AliExpress vários produtos, né? Eles compravam vários lá, traziam para cá e vendiam, né? Só que aí o que acontece? Quando você pega e tem que pagar basicamente o dobro do que tu pagava antes no produto, porque tu paga um pro governo e um pra ti, meio que o teu negócio quebra, né, meu filho? Então teve muita empresa pequenininha, muito MEI que quebrou, muito MEI que trabalhava desse jeito que quebrou, que simplesmente não consegue. Então isso foi algo muito negativo, na verdade, foi mais negativo do que positivo, tanto pra gente, população normal, que a gente vai querer comprar algo, pô, se tu se interessa por algo no AliExpress, na Shopee, na Shein, cara, tu não compra mais, velho. Não vale a pena, cara, só se for algo muito específico ali, mas hoje em dia não vale a pena você comprar online, só se for algo muito necessário, entende? Isso não trouxe de fato um benefício para a população e nem para a produção nacional, que a gente não tem, né? Basicamente não tem. Então, o nacionalismo econômico excessivo pode ser que acabe gerando ineficiência, faça com que a gente pague mais caro em produtos só porque é nacional. Então, o nacionalismo econômico exagerado pode gerar falta de inovação, preços mais altos e ineficiência, tá bom? Então tem que ser equilibrado o negócio ali. Eu não tô fazendo um vídeo contra o nacionalismo. Eu, por exemplo, eu me considero de certo nível nacionalista. Porém, cara, quando eu olho para a Zona Franca de Manaus, quando eu olho para essa questão da taxação das blusinhas, né? Porra, não tem como, cara. Não tem como. Eu defendo que, ainda mais quando a gente vê a questão da guerra da Ucrânia versus a Rússia, que não é legal você ficar dependendo de outros países, né? Porque você basicamente vai ser humilhado, né? Por outros países. Então a gente sabe que isso não é legal. De certa forma, o Brasil ele precisa ser autônomo. Ele precisa ter sim sua produção nacional. Essa produção nacional tem que ser protegida, tá? De fato, tem que ter medidas para proteger a produção nacional. Porém, a gente não tem, cara. O Brasil precisa passar por um processo de reindustrialização e urgentemente, porque esse processo ele pode fazer com que a nossa moeda valorize mais, ele pode gerar mais emprego, ele pode acabar gerando mais qualificação, porque tu vai ter que ter qualificação para trabalhar. Então, assim, é necessário que tenha um projeto de reindustrialização do Brasil para de fato tu poder fazer alguma medida nacionalista, né? Então a pergunta que fica é: até que ponto o Enéas não faria o mesmo? Até que ponto ele não tomaria medidas similares a essa ou iguais a essas que eu citei para você? Entende? Porque, como eu falei, ele tinha assim, uma postura nacionalista, ele é um dos maiores nomes do nacionalismo no Brasil. Então, parando para pensar, será que ele não faria a mesma coisa? Se fosse o Enéas hoje no lugar do Lula, será que ele não iria aprovar também essa taxação das blusinhas? Será que não existiria mais outras zonas francas de Manaus no Brasil? Será que tu não estaria pagando 10 vezes o valor de um celular? Estaria pagando 10 vezes mais por causa de medidas como essa? Entende? Mais uma vez, não é um ataque ao nacionalismo, é um ataque ao nacionalismo excessivo, né? Então eu me pego pensando, será que ele não tomaria esse tipo de decisão? Será que ele não faria isso caso fosse eleito presidente? É um negócio pra gente se pensar, não é mesmo? Então tá aí a minha opinião e eu declaro início da guerra aí nos comentários. Pode comentar aí, pode xingar, pode... Não adianta eu pedir aqui, não xinga. Vamos fazer um debate maduro. Cara, se for ler, por exemplo, alguns comentários do vídeo que eu fiz sobre o que vai acontecer em 2026, meu irmão, é uns velho calvo, velho, deve ter 50, 60 anos, xingando, brigando, os caras não conseguem debater, velho, não conseguem expressar as ideias sem xingar os outros,
é simplesmente deprimente, meu irmão. Eu tô vendo que os meninos jovens de 15, 14, 16 anos estão sendo muito mais homem do que muito velho calvo aí que não sabe comentar sobre política sem ficar igual um babador de ovo de político, cara. É foda. Pariu. Cara, esse vídeo que viralizou do Enéas com mais de 600 mil views, ele é um vídeo que eu tenho um pouco de vergonha, mas não por estar falando do Enéas, não é sobre isso, não é sobre a pessoa do Enéas. Eu tenho um pouco de vergonha porque o que acontece, esse vídeo eu produzi ele há 1 ano atrás e na época eu tava aprendendo a usar IA, ChatGPT, enfim, eu tava mexendo em IA, tava aprendendo a usar ali, tava brincando, e aí eu resolvi fazer o roteiro do vídeo usando o ChatGPT. E foi um erro, porque se hoje em dia eu já acho o ChatGPT burro, acho burro pra caramba, naquela época ele era 10 mil vezes mais burro do que hoje em dia. Então ele me trouxe muitas informações, porque assim, eu também fiz pesquisa, tá? Mas não tão aprofundado como o segundo vídeo do Enéas. Tanto é esse segundo vídeo, ele existe com um pedido de desculpa pelo primeiro, porque se tu olhar os comentários do primeiro vídeo do Enéas, você vai ver que tem um monte de notas de correção e tal, e cara, eu picotei aquele vídeo inteiro, velho. Tinha muita parte que eu cortei fora. Assim, ele era muito maior do que ele realmente é hoje em dia. Eu cortei fora, fui cortando, picotando, porque o ChatGPT me trouxe informações confusas, misturadas e erradas. Então eu tive que dar um jeito de cortar e eu não podia apagar o vídeo porque o vídeo tava viralizado. Eu fiquei, porra, não tem como eu apagar porque o meu canal tá começando agora. Se eu apagar esse vídeo, vai prejudicar o meu algoritmo. Eu não vou, porra, a minha chance tá crescendo aí. Então eu fui só ali, ó, fazendo as notas, fui ali fazendo os cortes no vídeo. Aí, ok, o vídeo hoje em dia tá ok, dá de assistir, desde que você olhe as notas. Só que, mesmo assim, eu me senti mal por aquele vídeo. E eu acabei fazendo uma versão maior e com uma pesquisa melhor. Que foi o segundo vídeo, que teve só 5 mil views. E, cara, eu recomendo que você assista ele, caso você queira saber um pouco mais sobre a história do Enéas Carneiro. Então é isso. Hoje em dia eu aprendi que não é pra confiar em IA. Elas são burras, elas não são tão inteligentes quanto dizem. Então, acaba que os roteiros que eu faço hoje em dia eu tenho que realmente pesquisar. E detalhe, eu fiz aquele roteiro na madrugada, eu tava morrendo de sono, eu passei o dia inteiro trabalhando, tinha trabalhado, eu acho que foi 9 horas seguidas naquele dia, então eu tava destruído e eu queria postar alguma coisa. E como a edição daquele vídeo também era uma parada mais elaborada do que esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora, então eu tinha que matar tempo. Então eu acabei apelando pra IA, deu merda. Peço desculpa por aquele vídeo lá. Fiz o segundo vídeo que tá melhor, então dá uma assistida lá. E obrigado por você ter assistido até aqui, tá bom? Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você desgostou do vídeo, deixa o seu dislike. E, por favor, comenta alguma besteira aí, me xinga, sei lá, xinga os outros, porque isso gera engajamento pra mim. E engajamento pra mim gera monetização. Eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel. Então, enfim, cara, obrigado pela tua atenção, obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.